Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Atos dos Apóstolos, até aos confins da terra. E a lição que vamos estudar hoje é a lição de número 3, que tem o seguinte título: O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Essa lição foi estudada no dia 16 de janeiro de 2011 e tem os comentários de Claudionor Correia de Andrade. Mas antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos pedir uma força aqui no canal. Você que está gostando dos nossos estudos, que nós temos feito aqui todo domingo, e ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo, se inscreva agora e não se esqueça de acionar o sininho em todas as notificações, para que você possa ver tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque também desta forma você estará nos ajudando a impulsionar esse conteúdo para mais pessoas, e compartilhe o link desse vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. E o texto áureo diz assim: Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos, capítulo 1 e o versículo 5. Verdade prática. Cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais, conforme prometeu o próprio Cristo e ensinaram os santos apóstolos nas Escrituras. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 6 e também o versículo 12, que diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? A plenitude do Espírito Santo é chamada de a promessa do Pai. Há muitas promessas no texto bíblico, mas esta promessa específica tem a ver diretamente com o derramamento do Santo Espírito. Profetas como Ezequiel, capítulo 39 e o versículo 29, Joel, capítulo 2 e o versículo 28, Isaías, capítulo 32 e o versículo 15, capítulo 44 e o versículo 3, e João Batista, Mateus, capítulo 3 e o versículo 11, Lucas, capítulo 3 e o versículo 16. Proclamaram durante seus ministérios um futuro derramamento do Espírito Santo sobre a casa de Israel e sobre toda a carne, como um evento que marcaria os últimos dias. Essa promessa foi corroborada pelo Rei dos Reis e o maior de todos os profetas, Jesus Cristo. Atos, capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 8. Introdução. Palavra-chave:
Batismo significa, do grego, baptisma, mergulho, submersão. No centenário das Assembleias de Deus no Brasil, urge reafirmarmos este artigo de fé que nos tem caracterizado desde Daniel Berg e Gunnar Vingre. Cremos na atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Como não admitir uma realidade bíblico-teológica tão evidente? E como desprezar a experiência de milhões de crentes que desde o Pentecostes vêm recebendo o batismo com o Espírito Santo com a evidência inicial e física do falar em outras línguas? Nesta lição, com o auxílio de Nosso Senhor, haveremos de mostrar quão sólidas são as bases bíblicas e teológicas do batismo com o Espírito Santo. Você já foi revestido do poder do alto? Já fala novas línguas? A promessa diz respeito a você também. Voltemos ao cenáculo. Jesus quer batizar a todos os que nele creem. Primeiro tópico: o batismo com o Espírito Santo. O teólogo pentecostal inglês Donald Dee, de 1891 a 1966, testemunha-nos acerca de sua experiência pentecostal. Um louvor crescente aflui agora em minha alma, até que comecei a falar em outras línguas publicamente. Cantava muito em línguas. Toda a minha experiência cristã foi revolucionada. Mas o que é o batismo com o Espírito Santo? Em primeiro lugar, o batismo com o Espírito Santo, prometido pelo Senhor Jesus Cristo, o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder que nos introduz numa nova dimensão espiritual, habilitando-nos a proclamar o Evangelho com mais eficácia, a devotar a Deus um amor mais ardente e sacrificial, e a ter uma vida mais santa e irrepreensível. Lucas, capítulo 24, e o versículo 49. Atos, capítulo 1, e o versículo 8. Em segundo lugar, a evidência inicial e física do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelo falar noutras línguas. Lucas realça o fato em pelo menos 3 ocasiões distintas. Atos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 3. Capítulo 10, do versículo 45 até o versículo 48. E o capítulo 19, do primeiro versículo até o versículo 7. Sinopse do primeiro tópico. O batismo com o Espírito Santo tem como evidência inicial e física o falar em línguas. Segundo tópico. Fundamentos do batismo no Espírito Santo. Ao contrário do que supõem os inimigos da obra pentecostal, o batismo com o Espírito Santo não é uma prática destituída de doutrina. Acha-se assentada num forte e inamovível fundamento bíblico-teológico. Os escritores do Antigo e do Novo Testamento referem-se ao derramamento do Santo Espírito nesses últimos dias, que começaram no Pentecostes. Em primeiro lugar, Moisés. Pressionado pelos encargos de sua missão, Moisés queixa-se a Deus para que o alivie daquele insuportável fardo. Números, capítulo 11, versículo 24 e o 25. Responde-lhe o Senhor, então, que haverá de repartir-lhe o Espírito entre 70 varões idôneos e incorruptíveis. E os 70 puseram-se a profetizar, inclusive Eudade e Medade, que se encontravam fora do arraial,
Josué, porém, já enciumado pelo profeta, fez-lhe uma recomendação carente de oportunidade acerca de ambos. Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Números, capítulo 11 e o versículo 28. Voltando-se para o seu valoroso servo, o servo de Jeová repreendeu-o. Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Números, capítulo 11 e o versículo 29. Nesta passagem de Números, os israelitas já podiam ter um vislumbre, embora pálido, do que seria o Pentecostes. Em primeiro lugar, Moisés. Em segundo lugar, Isaías, conhecido como evangelista do Antigo Testamento. Isaías vaticina a efusão do Espírito Santo. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías, capítulo 44 e o versículo 3. Em terceiro lugar, Joel. Ele recebe o justo epíteto de profeta pentecostal. Descerre a história da salvação e mostra a descida do Espírito Santo, como a inauguração do período conhecido como os derradeiros dias. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel, capítulo 2, e o versículo 28, e o versículo 32a. Em quarto lugar, João Batista. O predecessor de nosso Senhor Jesus Cristo prediz o batismo com o Espírito Santo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus, capítulo 3 e o versículo 11. E em quinto lugar, Jesus. O Filho de Deus promete a efusão do Espírito Santo. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos, no primeiro capítulo, versículos 4 e o 5. Sinopse do segundo tópico. Os escritores do Antigo e do Novo Testamentos fundamentam a promessa do batismo com o Espírito Santo nesses últimos dias, como iniciado no Pentecostes. Terceiro tópico. O batismo no Espírito Santo na história da Igreja. O batismo com o Espírito Santo não é um modismo teológico, nenhuma criação eclesial do século XX. É uma promessa feita pelo Pai, ratificada pelo Filho e operada pelo Consolador. A história da Igreja Cristã mostra que do Pentecostes em Jerusalém aos dias de hoje houve continuidade na dispensação dessa tão inefável promessa. Eis o testemunho de Agostinho, de 354 a 430. Nós faremos o que os apóstolos fizeram quando impuseram as mãos sobre os samaritanos, pedindo que o Espírito Santo caísse sobre eles. Esperamos que os convertidos
falem novas línguas. Poderíamos citar outros testemunhos, mas falta-nos espaço. O que diremos de Lutero, Wesley, Finney? Sinopse do terceiro tópico. O batismo com o Espírito Santo não é modismo. Pelo contrário, é uma promessa feita pelo Pai, confirmada pelo Filho e manifestada pelo Divino Consolador. Quarto tópico. Os objetivos do batismo no Espírito Santo. William W. Menzies, um dos mais notáveis teólogos das Assembleias de Deus dos Estados Unidos, leciona acerca da experiência pentecostal. O batismo com o Espírito Santo permite-nos experimentar uma plenitude espiritual. João, capítulo 7, do versículo 37 até o versículo 39. Atos, capítulo 4, e o versículo 8. Uma referência mais profunda por Deus. Atos, capítulo 2, e o versículo 43. Hebreus, capítulo 12, e o versículo 28. E uma intensa consagração por Cristo, por sua palavra e pelos perdidos. Marcos, capítulo 16, e o versículo 20. Em primeiro lugar, poder e unção, a fim de proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelista missionário e teólogo metodista Stanley Jones é incisivo, de 1884 a 1973. A vida do cristão começa no Calvário, mas o trabalho eficiente no Pentecostes. Os apóstolos do Cordeiro, antes do Pentecostes, andavam de timidez em timidez. Já revestidos de poder, correram a alcançar Jerusalém, a Judéia e os confins da terra com o Evangelho. E o que diremos de Daniel Berg e Gunnar Vingre, que intrépida e corajosamente percorreram o Brasil empunhando a flama pentecostal? Atos, capítulo 1 e o versículo 8. Em segundo lugar, reverência diante das coisas de Deus. A efusão do Espírito Santo levou os discípulos, agora como igreja, a devotar uma reverência ainda maior ao Senhor Jesus Cristo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos, capítulo 2, e os versículos 42 e o 43. O autêntico avivamento pentecostal plenifica nossa reverência a Deus. Em terceiro lugar, a experimentação da plenitude espiritual. Não podemos conformar-nos com a nossa vida espiritual. Deus tem muito mais a dar-nos, conforme promete o Senhor Jesus. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. João, capítulo 7, do versículo 37 até o versículo 39. Sinopse do quarto tópico. O batismo com o Espírito Santo permite ao crente obter poder e unção para proclamar o Evangelho de Cristo, reverência diante das coisas de Deus e a experiência de uma plena espiritualidade. Conclusão. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Se ainda não, saiba de uma coisa:
A promessa diz respeito a todos os que creem e aceitam o Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador. E assim finalizamos mais um podcast, Atos dos Apóstolos, até aos confins da terra. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. AMRL3, o canal da família cristã.